É que o meu telefone não grava, pá. Recusa-se. Pronto, boa tarde a todos. Eu não tenho. Acho que espaço. o livro e a razão para estarmos aqui dispensam apresentações, mas mesmo assim, por uma questão de protocolo, vou proceder a esta introdução. Muito obrigado a todos por cá estarem, obrigado também à Lei Devagar por nos ceder este espaço para fazermos esta apresentação. Hoje estamos aqui para falar do mais recente livro da Patrícia Portela, hoje 3 de maio, acompanhados pelo Vasco Santos e pelo Diogo Vaz Pinto, ambos editores e homens de livros, e portanto acho que são as pessoas indicadas também para estarem aqui connosco a falar deste livro. Agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos apresentadores e da nossa querida autora também, Patrícia Portela, a vossa presença, pronto, e a também da Casa do Comum, não, desculpem, da Ler Devagar, por nos receber aqui na livraria do LX Becker. Muito obrigado e espero que gostem da conversa. Eu avanço só que estamos a celebrar ou não. Hoje é 14 de julho, não é? A Revolução Francesa, e pareceu-me adequado para juntar estas três pessoas, não é? Por várias razões. E depois passo a palavra, mas depois também tenho coisas a dizer. Estou muito contente de estar aqui com estes dois senhores, por razões diferentes. Uma por razões pessoais, outra, pronto, confesso, e não só. Aliás, os meus primeiros 2 livros são da coleção Novos Monstros, com muito orgulho. Não, um é um catálogo, que é a Operação Cardume Rosa, que no outro dia alguém disse: eu tenho a história do pesadelo cor-de-rosa. E eu pensei: quem é a história do pesadelo cor-de-rosa? É a Operação Cardume Rosa, que foi o primeiríssimo livro, que é da Fenda, essa grande editora. E eu, se não digo, não digo. Que um dia será estudado como o livro que menos faz sentido, mas tem uma capa muito gira e prateada. Nunca cheguei a este luxo desde então. E pronto, e o Diogo Vaz Pinto, que sou assídua ouvinte dos Enterrados no Jardim, e que respeito muito a sua opinião e diversos, e portanto estou aqui muito contente e pronta para, como uma pessoa deve sempre manter humilde, convidar os grandes parece uma boa maneira de manter assim um nível, sempre, nunca uma pessoa se entusiasmar muito, pouco vai atingir. Por isso passo logo a palavra, não sei quem é que quer ser O Vasco. o Vasco, não é? Tu queres O ser mestre, eu? o mestre, primeiro o mestre. Bom, Vasco Santos, editor da Fenda, agora da BS, com um grande catálogo. Aliás, nós todos crescemos a ler a Fenda. Eu devo dizer, tu já não te deves lembrar, mas o meu grande currículo, no meu currículo eu fiz várias feiras do livro da Fenda, onde tinha grandes leitores a comprar, não só grandes autores, como tinha grandes leitores a comprar livros da Fenda. Portanto, o meu primeiro curso literário foi na Feira do Livro com o João César Monteiro, que posso contar esta história, que ele ia todos os dias, mas todos os dias, aí entre as 3 da tarde e as 5h30, com a torra do sol, e ficava a conversar comigo e perguntava-me sobre todos os livros da Fenda, todos. E depois perguntava: então e não tem? E este tem, não está aqui, este tem, está aqui, este tem, está aqui. Mas isto durante anos ele fez isto. Ele assim muito pequenino, não era pequeno, era curvado, não é? Portanto, estava assim, ele lá em cima, eram aquelas era diferente, eram altas, e portanto ele ficava assim, a ler e tal. E depois dizia: mas eu queria muito, era de quem? Do Quilombo de Palomares? do Peré. Do Perré. Quilombo de Palomares. E eu dizia: esse está esgotado, mas se quiser passe cá, que eu se calhar vou estar lá na editora, depois passas. Não, deixe estar. Então era um manual de civilidade para meninas. A conversa acabava sempre assim: ele comprava, depois eu dizia o preço, e ele dizia: isto nem o expresso custa isto, menina. E ia-se embora. E no dia seguinte voltava, perguntava: mas eu queria mesmo, era o Quilombo de Palomares. Isto não está cá. Pronto, então leva um manual de civilidade para meninas. Isto era uma das pessoas que parava na baquinha da Fenda. Portanto, pronto, a minha escola foi um bocadinho essa. Pronto, era para ver se conseguia ganhar aqui uns pontos. Bom, eu agradeço muito o convite da Patrícia, e com quem já não estou há bastante tempo, e é um gosto estar também com o Diogo e cumprimentar a assistência, porque chegar aqui não é fácil, não é?
Bom, eu confesso que eu primeiro li a edição em espanhol. E depois é que li em neerlandês e só depois em português. E fartei-me bastante de rir com o livro. Mas é verdade que o livro da Patrícia, talvez por uma fase mais hipomaníaca em que eu estou, deu-me muitas noites vontade de rir. E eu pensei porquê? Não é pelo conteúdo, porque o conteúdo é um conteúdo negro, e eu penso que é também por uma rememoração de histórias com a própria Patrícia, não é? Quando ela era pequenita e subia na Bucols, um escadote à procura de uns livros, e depois estava a ler ali uma coisa horrível, mas depois lembrava-me dessa imagem, não é? Ou do casamento dela, não é? Em que os sogros estavam horrorizados com o animal inteiro, não é? E estavam a tapar os olhos e tal. Porque, Era um porco. Era um porco inteiro. Eu próprio estava horrorizada. Eu também, mas quer dizer, não imaginei porque é que quis fazer um casamento com um porco inteiro. E então eu lembrava-me do Pimenta, Tomás, isto é o meu porco. E portanto passei bastante tempo a rir nestas noites. Bom, a Patrícia é difícil de falar da Patrícia porque ela reúne muitas capacidades, muitas artes. É uma autora, eu penso que há os autores da imaginação e depois há outros autores, mas ela é uma autora da imaginação e não é por acaso que este livro joga com o outro grande autor da imaginação, que é o Cortázar, não é? Tu que me apresentaste? Que te apresentei na educação escolar, e com o Rayuela, nomeadamente, mas não só, quer dizer, toda uma capacidade de imaginar, que no Cortázar é deslumbrante, não é? É desmesurada, é esmagadora. Há uma coisa que no livro, embora seja... E depois eu pensei, como é que eu vou pegar no raio do livro? O livro teve já N lançamentos, teve capa do Y e entrevista no Y, teve Expresso, teve RTP2, o que é que teve mais? Deve ter tido Antena 1. Pois foi o Y. Rádio Renascença? Claro, Rádio Renascença. O Tolentino, etc. Por acaso. Portanto, o que dizer, como pegar nisto? E depois também uma certa inibição por ser também o Diogo o apresentador principal, porque o Diogo é de uma imaginação e de uma capacidade de fala absolutamente incomparáveis, não é? E, portanto, eu faço isto com dificuldade. E depois lembrei-me, assim, a Patrícia deixou a Fenda por uma editora chamada Caminho, não é? E depois eu pus-me assim, mas que livros da Caminho é que eu, nessa época, ou nos anos 90, gostei? Que livros, que autores? E lembrei-me de um autor que eu gostei muito, que é o Juan, como é que se diz bem, tu dizes bem, José Sayer, argentino, que é um autor que foi editado na Caminho, As Intenções, a Opinião, Nuvens. As Nuvens,
Depois saíram as cicatrizes na Cavalo de Ferro. Eu acho que ainda saiu mais alguma coisa. É uma pena, não sei, porque não Investigação. está. Investigação. Embora os grandes livros dele, a Glosa, que é o grande livro dele, não saiu em português, que é um livro muito experimental. Eu lembrei-me, olha bem, aqui está um autor da Caminho. E então comecei a achar que o livro da Patrícia tinha alguma analogia com as ideias do Juan Sayer sobre a literatura. E há um conceito, ele tem um livro de ensaio que é muito famoso e que é muito bonito, que se chama o conceito de ficção. Não sei se conheces isso. Que é um livro de 89, está editado na coleção da editora Sete Mares brasileira e à venda na Travessa, e é um livro estupendo. E ele nesse livro cria um conceito que eu acho bestial, que é o conceito de literatura como antropologia especulativa. A literatura como antropologia especulativa. Ele não é um autor complexo, é um autor imaginativo, mas não é um autor complexo. E o que ele diz, em termos, eu fui recapitular este livro, algumas coisas. Ele diz que, em termos simples, a literatura não serve apenas para representar a realidade, mas isso nós sabemos, não é? Ela funciona como uma espécie de laboratório imaginário onde podemos experimentar outras maneiras de viver, de pensar e de nos relacionarmos com o mundo. A ficção não descreve apenas o que existe, explora também o que poderia existir. A ficção é um deslocamento do lugar de quem diz. A ficção é um deslocamento do lugar de quem diz. Eu penso que a Patrícia, neste livro, e noutros, eu não li... A Patrícia tem uma produção gigantesca e, a partir de certa altura, aconteceu-me o mesmo que com o Gonçalo M. Tavares e com outros escritores, é que parei de ler, não por não querer ler, mas por não conseguir acompanhar. E, portanto, para Sayer, como para outro autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo brasileiro, a literatura seria um dispositivo para experimentar possibilidades de existência. Um dispositivo para experimentar possibilidades de existência. E é muito interessante ver isso na Patrícia, quando ela casa a literatura e o teatro, e cada vez um teatro mais, como é que se diz, participado, mas não só dentro da sala, mas nas praças, como não só a Praça da Palavra, mas as praças, as praças pétreas e habitadas. Portanto, a grande literatura, eu estou quase a acabar, a grande literatura, não é aquela que reproduz o real, não é? Mas a que altera as condições através das quais pensamos o real. Isto, o que o Sayer diz neste livro, não é diferente do que o nosso querido Montaigne, cujos ensaios saíram agora. Eu só editei um pequenino sobre a morte, que é o tema que mais me interessa agora, é a morte. Editei o Sêneca e um ensaio sobre a morte, que filosofar é aprender a morrer, onde ele fala da morte com uma grande empatia quase, não é? Mas também lembrei-me de Montaigne e comecei-me logo a rir, porque o Montaigne, no castelo dele, ele era um nobre, mas não era um nobre por nascimento, foi um nobre pelo comércio e pela riqueza, e depois ele, a determinada altura, ele, além de deixar de ser presidente da Câmara de Bordeus, também deixou a mulher lá numa parte da casa e foi para uma torre onde tinha também uma casa de banho e tal, e ia levar a comida. Ele passou a ter uma vida porreira, com os livros, tinha uma estante circular e tal, não sei o quê. E o que o Montaigne diz é que
escrever não é concluir uma investigação sobre o homem, e neste livro a Patrícia vê-se que ela não conclui uma investigação sobre o Goya, nem sobre aquilo que o que há de Goya em nós, mas que abre essa investigação, mas quer dizer, é um exercício de abertura indefinida, não é? Dessa investigação, não é? É como o verso da Stein, não é? Uma rosa é uma rosa é uma rosa. Se a gente disser uma rosa é uma rosa, mas se a gente disser uma rosa é uma rosa é uma rosa, abrimos para o infinito. E é essa a capacidade que eu penso que esta obra tem. Não só esta obra, mas eu não consigo aqui articular bem a literatura da Patrícia nos últimos livros, o IFAN, etc. Não penitencio por isso, não tenho. Bom, eu penso que a Patrícia, além da amizade, requisitam-me como outras pessoas para estas coisas por causa de uma suposta filiação minha com um pai simbólico chamado Freud. É o meu pai simbólico. O meu pai real também já morreu. E este pai simbólico e os seus discípulos, há dias ao ler uma tradução da Sarah Weger do livro do Adam Phillips, que é um psicanalista galês, que é também um grande escritor, embora esteja a escrever agora quase uma autoajuda e uma fórmula, mas ele é um tipo muito interessante. Um livro que se chama A Vida que Queremos. A Sarah Weger, que é uma excelente tradutora, usa a palavra discipulado, não é? Portanto, Freud e o seu discipulado, não é? Que são os seus discípulos, o Lacan, o Klein, o Winnicott, etc. Mas há um tipo que eu gosto muito, um anarquista, foi um pediatra anarquista que se interessou pela psicanálise para resolver um problema pessoal. Ele tinha uns pesadelos com os sonhos da Primeira Guerra Mundial e queria resolver isso. E então lá lhe disseram que havia uma disciplina emergente e tal, que era a psicanálise, e ele meteu-se na coisa e tornou-se um criador muito grande nessa área, e era um tipo com um grande sentido do humor, ao contrário de Freud, não é? Só há duas fotografias de Freud a rir-se, uma com os cães e outra com uma neta. E porque é que me interessou o Winnicott a propósito deste livro? Parece um pouco contraditório, não é? É que tem a ver com a questão da ilusão. Eu não vou pegar no livro do ponto de vista da questão política, que seria a mais imediata, e mostrar a atualidade do livro, mas eu deixo isso mais para o Diogo e sobre isso a Patrícia tem falado muito, não é? E que é a questão da ilusão. O Winnicott interessou-se, o Donald Winnicott interessou-se muito pela questão da ilusão. E a ilusão é um elemento fundamental da vida psíquica. Um elemento fundamental da vida psíquica. O bebé começa por viver numa área de experiência em que não distingue claramente entre o que cria e o que encontra, não é? Ele chamou ao ursinho, ao cobertor, à fralda, objeto transicional. É a primeira posse que a criança tem de um objeto não eu, não é? Que faz uma intermediação. Mas o que é potente no urso, que a gente vê no Calvin e Hobbes, por exemplo, é que o Calvin dá ilusão ao Hobbes. E o Hobbes, de repente, deixa de ser um mero boneco para estar habitado por esta... E ambos funcionam numa zona intermediária. E o ponto decisivo de Winnicott contra certas correntes racionalistas, muito dominantes, aliás,
é que o Winnicott não quer destruir essa ilusão. Eu espero que o Diogo contrarie isto. O desenvolvimento depende da existência de um espaço potencial entre a realidade interna e a realidade externa. Não é? E é nesse espaço que surge o brincar, a arte, a religião, a cultura e a criatividade. E vocês podem imaginar o tamanho do espaço potencial da Patrícia, apesar de magrinha, não é? É gigantesco. De forma muito rápida, podemos dizer que a ilusão e ficção nos formam. Nós somos filhos desde o início da ficção. Não é? Nós somos filhos da ficção. Não somos só filhos da madrugada. Não é? Somos filhos da madrugada. E quando o Sayer fala de antropologia especulativa, podemos então vê-la precisamente como uma atividade que ocupa esse espaço potencial. E quando a Patrícia descreve o método como fez este livro, um mês no olhar para o quadro, no museu, a fazer coisas repetitivas todos os dias, depois a projetar-se nos personagens, depois dos personagens entrar dentro dela, não é? Depois toda uma série de, como é que podemos dizer, de caminhos, de mapas que foi fazendo, bibliográficos, com pessoas, com eruditos sobre Goya, etc., não é? E foi aumentando este espaço potencial que lhe permitiu fazer este livro, que, aliás, tem tanto de brincar que se pode ler de diferentes maneiras. A gente pode ler o livro cronologicamente, que foi como eu li, mas pode-se ler de diferentes maneiras. E, portanto, eu diria que a ficção é uma forma sofisticada de brincar. É uma forma... Quer dizer, eu quero ver assim, mas brincar em Winnicott ou na Patrícia Portela não é uma atividade menor. E quem conhece quem conhece a personalidade da Patrícia e muitas das coisas teatrais que escreveu e que fez desde o início, percebe que o brincar na Patrícia está sempre presente, não é? Mas é um brincar onde ela experimenta outros modos de ser. É um lugar onde ela experimenta outros modos de ser. E, portanto, podíamos dizer que a expressão antropologia especulativa, que eu acho que se pode aplicar a este livro, poderá ser traduzida em linguagem deste senhor vinicottiana como brincadeira ontológica. E eu acho que o que a Patrícia faz é evidente que o que se diz aqui é muito sério, mas é uma brincadeira ontológica. Eu penso que é isso que faz a Patrícia, uma brincadeira ontológica que tem o Goya como pretexto, não é? E tem um acontecimento terrível como pretexto e que hoje nos entra maciçamente, diariamente, como espetáculo pela casa dentro, para quem ainda consegue ver televisão. Para terminar, a grande pergunta não é o que significa esta obra, mas que mundo torna possível esta obra? Que mundo é que esta obra torna possível? Não é? Não tanto o que significa, não é? Porque o que significa, há bastantes leituras, as mais políticas serão as mais imediatas. Acho também que o livro é muitíssimo inventivo do ponto de vista literário, mas que mundo torna possível esta obra? E isto é importante, porque uma obra vale pela possibilidade de criar novas possibilidades de experiência. Não é? Este livro é como se me tivesse aumentado a consciência, ampliou-me a consciência. E é isto que fazem as grandes obras.
O Benjamin, o Walter Benjamin, tem uma frase muito conhecida, muito citada, que diz que cada documento de cultura é também um documento de barbárie. Isto é uma coisa muito conhecida, não é? Cada documento de cultura é também um documento de barbárie. E o nosso Sayer, ou a Patrícia Portela, parecem sugerir algo complementar. Cada grande obra literária é também um reservatório de possibilidades não realizadas da humanidade. Porque o que me interessa aqui não foi o que foi realizado, mas o que não foi realizado. O que não foi realizado. Penso que pode ser uma forma de defender a literatura hoje, porque não a apresenta nem como património, nem como entretenimento, nem sequer como educação moral. Ou, como diria a Patrícia, um lugar, este livro, a literatura dela, é um lugar onde se ensaia aquilo que ainda não sabemos ser. Eu ia-me ficar por aqui, agradecer, dizer-vos também que no livro, apesar de citado, sinto que faltou uma referência maior ao Manet, ao Eduardo Manet, porque este quadro tem um desenvolvimento. Este quadro ainda é um quadro, de alguma maneira, com alguma sacralidade, e o Manet, que tem um quadro que está citado no livro, que é a morte do imperador Maximiliano, que é o Maximiliano I do México, era um arquiduque austríaco, e quando os franceses deram à sola, não é? O tipo foi fuzilado. Esse quadro é muito impressionante, porque é um quadro um quadro onde há uma desacralização completamente da morte e está mais próximo da atualidade quando a gente vê no Irão ou em Gaza aquelas imagens dos vídeos norte-americanos a matarem os palestinianos cá em baixo e parece um jogo de computador. E eu acho que os grandes precursores desse videogame americano, que tem uma longa história, eles percebem perfeitamente Gaza porque fizeram isso com os índios, não é? Portanto, o genocídio em Gaza para os americanos é uma coisa muito familiar. Mas eu acho que faltou o Manet e há uma radicalização disso depois na Guernica do Picasso, mas são os três autores que eu penso que inauguram uma poesia, uma pintura moderna sem retórica e que alteram profundamente o nosso olhar sobre a guerra. E nesse aspecto este livro é brutal, porque nos coloca questões que afinal nos atravessam. E fico-me por aqui porque eu queria ouvir muito o Diogo e não vos quero amassar com estas perambulações de um caminhante. Muito obrigado. Eu queria aproveitar algumas coisas, cruzar um pouco o que o Vasco estava a dizer e começar por esta ideia que é a promessa maior que a realidade nos faz é que ela não se conhece. Ou seja, a realidade envolve-nos, tem uma série de dimensões que a maioria delas eventualmente escapam-nos, e o nosso espaço de reconhecimento da realidade é bastante estreito. Mas, de qualquer modo, talvez seja menos interessante o que é que nós sabemos sobre a realidade do que a realidade sabe de si através de nós. Num certo sentido, esta promessa que a realidade nos faz obriga necessariamente a seres que adquirem um modo de se ligarem e de compensarem os seus vazios e os seus desequilíbrios com a construção de linguagens, não é? E as linguagens são estes enredamentos, estes fios, estas linhas, estes rastros que nós tentamos para solucionar um problema que é a realidade não tem essa ligação para nós.
A realidade oferece-nos como uma crise profunda, porque a realidade não é feita à nossa medida. Aliás, esse é um dos elementos mais chocantes até do conhecimento, e há um elemento muito interessante num dos elementos deste livro, porque este livro é uma espécie de um dispositivo com alguns eixos, e esses eixos chocam-se e montam-se, organizam-se e de algum modo também há uma espécie de uma alergia interna e que produz um movimento grande de, como é que se diz? Pronto, há as atrações, mas há as rejeições, e eu queria falar de um elemento... E eu queria falar de um elemento crucial na relação que eu tive com este livro, que é, logo no arranque da Metamorfose do Kafka, o Kafka passa à frente de uma coisa, essa obra é extraordinária, essas merdas, mas há um elemento muito forte que ele passa à frente na Metamorfose, que eu acho que este livro capta de uma maneira extraordinária, que é... O maior terror de uma metamorfose é não se saber como é que se vai acabar, o que é que se está do outro lado da nossa transformação. Este livro, para mim, esta semana que eu andei com este livro, eu larguei ali um trabalho que andava com um outro livro e peguei neste. Eu já tinha lido as primeiras páginas e pensei, pronto, ela vai-me facilitar a vida, porque ela trabalhou aqui um dispositivo imensamente assediante, ou seja, assedia-nos, cerca-nos, dá-nos uma série de motivos e de elementos e então o livro, de algum modo, percebe o que é que se está a passar, percebe que nós não... a pior coisa que se pode fazer hoje em dia num romance é reduzir o romance a uma narrativa. A narrativa, hoje em dia, é a desinvenção do romance, é destruir o romance num princípio de um horizonte simbólico, que é precisamente aquilo que se foca ao mundo. Hoje em dia, o mundo não resulta nos romances, porque os romances estão absolutamente... É quase uma espécie de uma tara moral, que é eu vou contar uma história tão bem contada. Esse desafio que procurou Flaubert hoje em dia não faz sentido, porque o mundo não se comove com uma história. A história tem que ser caçada, não é a história, é o romance. Hoje em dia tem que pensar quais são os elementos dentro do seu lugar de relação híbrida que nós temos que... quais são aqui as polaridades que nós temos que encontrar e dar-lhes força para fazer este rasgo, este rapto. E o elemento mais interessante para mim deste livro, que foi a experiência que eu tive e foi muito pesada esta semana, que é um elemento de cadaverização que existe neste livro. Eu aqui estou a fazer um tremendo spoiler do livro, para quem quer ter uma experiência pessoal, vá-se embora. O Rilke tem uma expressão que me interessa muito, que é a ideia de que nós somos uma espécie de fruto e que no nosso centro temos um caroço, e que o caroço, o núcleo da nossa vida é a nossa morte. Nós sabemos que vamos morrer, só que isso não significa nada durante um tempo suficiente, até que a morte se nos começa a revelar. Porque a morte não é apenas um fim, a morte é um sentido, é um significado. E o significado da nossa morte é um susto muito particular para cada um de nós. Há um susto que nos aguarda, porque não tem a ver com tu saberes que vais morrer, tem a ver com o percurso muito particular da tua morte. E há neste livro uma relação com a morte tenebrosa, que é essa expansão do elemento inicial da metamorfose do Kafka. Ok, ele transforma-se, fica transformado numa espécie de um inseto. Mas e se nós não soubermos no que é que ele se está a transformar? E se os insetos fizerem parte aqui dos elementos da nossa decomposição, de uma fermentação tenebrosa? E esta pessoa que se acerca de uma obra que num determinado momento cria um quadro, é quase impressionante pensar que este livro, que esta pintura não existia antes de existir, porque a partir daí todos os pintores se começaram a relacionar com esse código de representação. Ele ganhou uma função simbólica tão poderosa, um gajo como o Baudrillard, quando estava a pensar o 11 de setembro, ele fala das imagens e ele diz uma coisa interessante, que é: a imagem consome o acontecimento no sentido em que o absorve e o dá a consumir. Não há dúvida, ela dá-lhe um impacto até aqui inédito, mas enquanto acontecimento, imagem. Ele depois diz uma coisa que é o grande problema hoje em dia na nossa relação com a realidade. Quase poderia dizer que a realidade tem ciúmes da ficção, que o real tem ciúmes da imagem. Um dos grandes problemas para mim, eu nunca me tinha relacionado com o Goya, só enquanto imagem. Já tinha até usado o Goya nas capas de um ou outro livro da língua morta
2 ou 3 até. E eu normalmente até não vou ver o que é não a imagem, porque eu trabalho com a imagem quase como um efeito padrão, ou seja, uma superfície. E o trabalho que a Patrícia faz neste livro é um trabalho, eu usei essa expressão, eu escrevi, acho que se vocês lerem o texto podem descobrir um trabalho mais organizado criticamente no final de semana, mas essa expressão que eu usei foi estripar as superfícies, ou seja, pôr as tripas de fora. E o que é importante aqui é também perceber as condições em que surge esta pintura, porque esta pintura, vocês ouvem falar do Goyês, que há um termo como há o kafkiano, também existe, sobretudo em Espanha, muito Goyês. E uma das coisas que é muito interessante no Goya é que, tal como no Shakespeare, o Shakespeare não é tão tardio, mas o Goya é uma figura que há uma transformação poderosíssima no modo dele de estar até uma certa idade, até aos 40 anos mais ou menos, ele classifica-se, e é assim que ele se comporta como uma revista. Na corte espanhola ele vem de Aragão, vem de condições muito humildes e basicamente o que ele quer, ele está dependente, e ele nas cartas, nota-se isso nas cartas, que o gajo está doente, fica parvo quando há uma encomenda, depois retiram-lhe a encomenda, porque aquilo havia uma competição também entre os pintores e não sei o quê, e o gajo ficava aflito. Pronto, ficava aflito, o outro se lhe tirava uma encomenda e tal. E pintou 3 reis e não sei o quê, bom, não interessa. Mas o que interessa é que ele vê-se os primeiros quadros e não sei o quê, e é servir as imagens que a elite consome no seu sentido de favorecimento, da benevolência e daquele... É o idílio, é a elite a consumir-se enquanto idílio. E era isso que eles forneciam essa ficção, simulacro, fantasia, que é um conto de fadas e uma forma de embalar. E a partir de uma determinada altura, ele começa a ter uma relação com aqueles espíritos mais cultivados dentro do registro do iluminismo, mas ele tem um choque com o iluminismo, porque ele está a ler o Voltaire, o Rousseau, o que é, e às tantas, da zona das luzes, vem um pesadelo tenebroso, ou seja, porque a revolução transforma-se, a revolução não acaba, a revolução transforma-se numa espécie de um cancro que às tantas perde a graduação, perde as noções e a maneira que, sobretudo, como ela ataca, como ela vem a provocar as guerras, a guerra na Península Ibérica. Aliás, é aí que, de certo modo, há ali um momento que, de algum modo, compromete a expansão napoleónica. A maneira como são trucidadas aquelas pessoas em Madrid, muitas delas estrangeiros, trabalhadores e não sei o quê, isso envolve-o numa espécie de crisálida de dor, que foi um pouco o que eu senti esta semana também por um acaso, que é o acaso às vezes tem uma reversão entre o acaso e o destino, que é, curiosamente, eu não pensei que isso viesse a ter muito impacto. Ligaram-me esta semana, um amigo nosso, o João Brito, a dizer: epá, tu viste que ontem na RTP2 passou à noite uma coisa que se chama o julgamento. E eu pensei, foda-se, agora lá vou ter que ver o que é esta merda, porque ele dá boas sugestões, mas é um bocado aquelas coisas que às vezes um gajo nos diz, já me vai dar trabalho. Então eu fui ver um julgamento que se passa em 1985, o ano em que eu nasci, na Argentina. Sei que é aquele grande julgamento da junta militar. É um dos momentos extraordinários. Se vocês puderem, ainda podem recuar na box e ir à RTP2 na quarta-feira passada, acho que só podem mais 24 horas, e tem um documentário, que é um documentário muito estranho, porque é só o julgamento cortado e de algum modo montado, mas de resto não há intervenção, não há terceiros a fazer narrativa, não há voz off, não há nada. E é simplesmente o julgamento que durou meses, ou semanas, 12 semanas, ou o que é que foi, montado e contado e tal. Entretanto fui ver também um filme com o Ricardo Darín, Argentina 1985, e lembrei-me do Rudolf Walsh, que tem um livro muito importante sobre um fuzilamento com que começa as perseguições, os massacres, as torturas, porque o primeiro ato que abre a chacina é um fuzilamento em que eles apanham os gajos que estão a ouvir uma partida de boxe pela rádio. E não se sabe muito bem porque é que aqueles tipos foram apanhados, porque a violência argentina muitas vezes não fazia sentido, eles confundiam-se, aquilo estava tudo, a rede de informação era o que fosse. E fui lembrado do Rudolf Walsh, de um ensaio que o Ricardo Piglia tem sobre o Rudolf Walsh, isso depois vocês podem ver lá no texto da crítica, mas a questão é, um gajo
ao ler este livro e ao pensar nessa relação, aliás, a Operação Massacre, o livro do Rodolfo Walsh, tem também esta pintura na capa, este fuzilamento, e um gajo começa a engravidar destas relações que a Patrícia vai construindo, porque ela vai fazendo um cerco, e existe precisamente este elemento em que às tantas... eu falei há pouco de destino e acaso porque há um verso interessante, o final de um poema do Arseny Tarkovsky, em que ele diz que às tantas tem a sensação que o destino segue como um louco empunhando uma navalha. E o acaso funciona um pouco assim, porque quando nós estamos sujeitos a uma gravidade de uma obra que nos obriga a relacionarmos com uma pintura e lhe dá significado para lá do caráter da imagem, nós começamos a perceber desde logo que a pintura não é uma imagem, está mais próxima até do cinema do que propriamente da ideia que nós fazemos hoje em dia das imagens, e está muito próximo também de uma espécie de ficção, ou seja, é uma capacidade de um olhar que se torna minucioso, escrupuloso aqui é uma palavra importante, e que às tantas vai fixando os pormenores e estabelecendo relações a partir desses pormenores, articulando e não sei o quê, e a vida começa a ser consumida. E essa imagem, uma das imagens para mim mais fortes é daquela narradora que está há um mês a ir à Sala 64 do Museu Nacional do Prado, e ela está a ter um colapso nervoso, físico, extraordinário na relação com aquele quadro. Ela fica absorvida, mas não propriamente numa dimensão imediata ou óbvia, não é por estar a fazer ali um grande ensaio, é quase como se ela estivesse a descobrir o significado próprio da sua morte, através da relação. E há esse efeito de cadaverização, que é aquilo que eu acho poderoso neste livro, que é, todos nós estamos neste momento abrangidos por uma espécie de uma dificuldade em encontrarmos os planos a partir dos quais conseguimos fazer sentido das nossas vidas, porque as nossas vidas tornaram-se extremamente porosas a um caos que faz parte de uma lógica de política. Ele também tem aqui uma expressão às tantas interessante sobre a guerra, em que ele diz que a partir de uma certa altura a guerra como prolongamento da ausência de política por outros meios. Ou seja, já não é só a guerra como o prolongamento da política por outros meios, não, é a ausência da política. No fundo, hoje em dia o que nós temos é precisamente já a política não serve para segurar uma ilusão, não. A política foi sendo retirada e a guerra é o único sinal da política que resta. E há um problema que é um problema até discursivo, que é precisamente porque as categorias artísticas nos foram retiradas, porque já não fazem esse exame de como é que eu faço este trabalho de conhecimento, nós estamos numa crise porque nós abandonamos os momentos de negociação, de esforço, de trabalho, porque os romances hoje em dia não se colocam esta pergunta que este romance se coloca, que é como é que eu vou abordar isto. Há aqui um momento interessante, que é um diálogo entre o Henry Bergson e o Einstein, e o Einstein está encantado, está deslumbrado com os efeitos da ciência, com a forma de mapeamento que a ciência lhe oferece. E a ciência, tal como a razão, é uma forma de distorção sobre a realidade, porque porque tu encontras um ângulo, tu dás uma valorização a esse ângulo, que achas que isso reduz a experiência da realidade, ou seja, capta a realidade de uma forma decisiva. E é falso, a matemática não serve para nada. A matemática não serve para nada. Tentem dizer a uma pessoa assim, resolve os problemas da tua vida filosófica do ponto aquilo que nós tínhamos como critérios filosóficos com a matemática. Não vai chegar a lado nenhum. A matemática pode nos dar uma série de elementos de escala e tal, mas não vais alcançar nada, porque o conhecimento é multifactorial, obviamente. E o Bergson diz-lhe assim, para medires o presente, isto é num sonho, porque depois isto é engraçado, que é o mise en abîme, que ela está sempre com essas merdas de mise en abîme, e uns a caírem dentro dos outros, e o raio. E às tantas o Einstein também acorda à meia da noite, sempre com o mesmo sonho com o Bergson, por causa de umas conversas que eles tiveram lá, uma em público, e às tantas o Bergson começa-lhe a colocar problemas, porque ele está com uma vontade de ter razão. Ele diz-lhe assim, para medires o presente tens de encontrar a unidade de medida mais adequada. Qual escolhes? A dor? A incerteza? A respiração? As conquistas diárias? O tamanho da tua morte?
ou o impacto abstrato da tua matemática. Pronto, quer dizer, o Bergson fode de todas as maneiras e esse é o trabalho ela às tantas também tem aqui as conversas entre ela e o Goya também têm aqui uns momentos muito fortes nesse sentido, mas há aqui outra coisa que ele diz: lamento dizer-lhe, isto é numa carta ao estimado Albert, lamento dizer-lhe, meu caro Einstein, mas salta com demasiada facilidade do mundo abstrato da matemática para o mundo concreto, casando-os na imaginação. Poético, mas insuficiente se deseja afirmar uma verdade unívoca, se me permite. Pronto, isto são uma série de problemas que vão sendo colocados à razão, porque aquela interpretação de que dos monstros da razão, quando a razão está no sono da razão, surgem os monstros, não sei o quê, é preciso perceber já o que era a razão para o Goya, que é diferente do que é a razão. Para nós, a razão era uma razão material, tinha a ver com os prazeres de uma materialidade sensual e não sei o quê, não tem a ver com a forma como nós hoje em dia reduzimos o sentido da razão, aos elementos da lógica e tal. E aqui há um aspecto que eu também queria notar, para pegar até no Winnicott, há uma frase que eu adoro do Winnicott, que é um prazer estar escondido, mas é um desastre não ser encontrado. E há um elemento muito interessante a partir de uma certa altura, que é o Goya acaba por vestir o cadáver da sua época e é levado a ser... sai da corte, deixa de ter as encomendas, não sei o quê, e fecha-se numa coisa que ficou conhecida como a Quinta del Surdo, não é? E que é engraçado porque quando um tipo qualquer depois comprou aquela porcaria, ele depois, o Goya pôs-se a fazer uma série de pinturas diretamente no papel de parede. Nem assinava aquilo, ele começou quase como se a povoar a sua casa de assombrações, que ele não estava pensado para ser exibido em museu. E o gajo que comprou aquilo, depois rasparam e depois aquilo destruíram-lhe um bocado e ele teve que chamar restauradores e tal, e há alterações significativas nessas coisas. Há um episódio que a Patrícia fala que é particularmente significativo para isto que aqui estamos a falar, que é o Goya decidiu pintar na sala onde ele comia o Saturno devorando o filho. Ele comia, e ela dá um exemplo a partir de um ensaísta espanhol, que seria o mesmo que os nossos pequenos almoços hoje em dia, naquela linha do que o Peter Sloterdijk, que é uma espécie do scroll infinito em que comemos um ovo estrelado enquanto estamos a assistir ao genocídio, não sei o quê, e esse estado de uma normalização de tudo, sem critérios, sem linhas divisórias. O que é interessante é que o gesto do Goya é um gesto muito mais profundo, que é precisamente aquilo que nós perdemos, que é a capacidade de articulação e de exorcismo. Ou seja, nós não conseguimos criar linguagens que sirvam ao exercício, então, ao exorcismo. Então a realidade no sentido daquilo que é os acontecimentos fácticos que nos assaltam e atacam e não sei o quê, entram pela nossa vida como uma invasão e nós somos demasiado capturados e vítimas, todos nós somos vítimas ao mesmo tempo. Aliás, um dos elementos mais interessantes que a Patrícia mostra é como nós somos vítimas de figuras que se sentem ausentes. Ela tem uma carta muito interessante para mim, que é de um Nazim, ou o que é, em que o Nazim diz às tantas que a razão pela qual ele às tantas mata é por uma ausência que está interior a ele mata para parar aquilo, ele mata por uma espécie de terror em que ele se vê envolvido. E eu acho que este livro, que tem uma parte que eu agora não vale a pena explorar, a não ser que se vocês queiram discutir um ou dois aspectos, há aqui uns excessos, coisas que eu acho que sobrecarregam o livro e fragilizam e tal, eu trato isso no texto por escrito e tal, mas o que eu acho que é de valorizar, sobretudo, é a Patrícia. Obviamente isto tem a ver com dispositivos que ela conhece de gingeira, e há esse excesso do encenador, a intromissão do teatro, aqui a intromissão brutal da crónica, que eu acho que é o elemento que torna o texto em muitos aspectos algo reiterativo e tal, mas que tem a ver também com a angústia do nosso tempo, que é a vontade de fazer sentido. Mas o que eu acho mais importante, e é esse o ponto que eu comecei por sublinhar no texto que escrevi, é que finalmente aparece um romance. Porque isso é que eu acho que os editores, os escritores, não sei o quê, estão completamente enganados. Em Portugal não há romance. O romance morreu há uns 20, 30 anos. O Lobo Antunes escreveu um ou dois, o Saramago escreveu alguns, escreveu mais, mas dentro de uma tradição muito encontrada, não é? Ou seja,
voltamos ao Winnicott, há um prazer de estar escondido, é um desastre não ser encontrado, mas tem que haver esse prazer de estar escondido para fazer as suas pesquisas, os seus trabalhos especulativos e não sei o quê, e depois criar as condições. Quer dizer, o Goya hoje em dia conhecemos-lo por essa face das pinturas negras, são mais importantes do que aquilo que ele fez para oferecer e para ser celebrado, e que o tornou celebrado pelo menos para os fins da corte. E é importante também notar que o recuo do Goya tem a ver com, em 1792, ele tem uma doença, que é uma doença que não se percebe muito bem o que é, e aquilo apaga-lhe E é quase de um momento para o outro a cor começa a morrer na pintura dele. Ele começa a entrar numa zona mais escura, ele começa a ter que lidar com a vida da escuridão, porque a vida da escuridão, ao contrário, nós achamos, a Patrícia diz isso, que é, nós damos muito crédito à luz, mas a maior parte da vida passa-se nas sombras, nem é nas sombras, passa-se nas trevas. E basta verem as descrições que fazem os astronautas do horror que é como a luz morre no espaço, porque a luz não morre de uma forma gradual no espaço, a luz morre no espaço como se nos mutilasse. Nós vemos o nosso coisa até aqui, depois daqui não vemos nada. E é quase inacreditável ver o nosso... É um membro fantasma, é pior do que isso, porque o membro desaparece e a nossa forma de organizar imageticamente o mundo não consegue compreender o que é que acontece, como é que o escuro é tão imediato. E esse é o efeito interessante aqui no Goya, que é a perda do som e não sei o quê. Eu falo cair a pique numa dimensão de si, porque uma pessoa que não pode ouvir é menos rasgado pelo ruído da modernidade que estava em processo nascente e, portanto, tem menos distrações, está mais mergulhado em si. Às vezes, se um pensamento tomar conta de nós, toma conta de nós como um comboio, como se não houvesse paragens. E esse é o perigo da surdez. A surdez, se não for extremamente estimulada de outras maneiras, e depois encontra um modo, mas quer dizer, um homem que já viveu uma parte significativa da sua vida é diferente de um homem que nasce surdo. Bom, isto só para tentar agora rematar, eu acho que este é que é o grande problema que nós vivemos hoje em dia. É que os artistas recaíram numa condição de uma herança simbólica demasiado artificial e imediata, ou seja, romance. E o que é que vocês imaginam? Historinhas. Isso não é um romance. Isso não é um romance. Esse romance nasce no século XIX, uma decorrência do jornalismo. O romance de cavalaria não corresponde a isso. Corresponde a um conjunto de fábulas e fantasias, não sei o quê. O romance vai mudando ao longo do tempo. Então, um romance modernista, este é um romance claramente modernista, é um romance, sobretudo, que volta a recolocar o problema, que é o romance era o género mais suspensivo, era o género onde estava mais próximo daquela ideia de que a promessa era não se conhecer, não se saber. O romance não se conhecia, tinha que ser inventado à medida das necessidades. Era um modo de adquirir instrumentos de indagação, de olhar à volta. E, neste momento, o nosso problema é que os artistas abdicaram disto. E, na verdade, isto é uma tese terrível, é que as únicas pessoas que estão a pensar nestes termos são as pessoas que se veem confrontadas com a hegemonia militar, com a hegemonia cultural, e na verdade não são os artistas transformaram-se no Goya da corte, e o que interessa é o artista, na verdade, são figuras que estão nas margens da sociedade, a fazer movimentos sociais, a cometer crimes. O crime tem que ser sempre inventado. O crime tem uma coisa que é, o crime, se não for uma invenção perpétua, a lei caça-te passado pouco tempo. O crime tem que se tornar uma forma de contágio, ou então a lei, porque quer dizer, os dispositivos da lei são infinitos, não é? Então o crime é que é uma ação hoje em dia, e nesse sentido eu acho que a Patrícia volta a devolver alguma dignidade ao campo das especulações artísticas, no sentido, para já, de voltar a levar a sério que o romance, o que é que definia o romance, era o hibridismo dos géneros, e eu acho que este livro tem essa coisa que é, foda-se, levar-se a sério o trabalho que está perante nós. E nesse aspecto eu dou os parabéns à Patrícia por, finalmente, passam a vida a dizer estas tretas. Porque eles dizem todos, esta ladainha dizem-nas todos, mas ninguém as faz. E isso é um dos grandes problemas. Como um gajo no teatro, estamos sempre a ouvi-lo dizer, o teatro é tão importante porque aproxima. Não aproximas nada, tu estás a uma distância de 20 km de mim. Às vezes na televisão as pessoas estão mais próximas, no cinema estão muito mais próximas. A questão do teatro é, de facto, essa sensação de que aquilo está a acontecer naquele momento, que é irrepetível, que há ali qualquer coisa, há um perigo.
que é iminente pelo facto de estarmos ali ao mesmo tempo, como agora, aqui entre nós. Era suposto que isto significasse uma ameaça. Infelizmente, hoje em dia nunca há tanta a sensação de que vocês já sabem que não se vai passar nada nesta sala. E esse é o horror do nosso tempo. É a questão da presença e da ausência, não haver um intervalo entre elas. O que é que significa estarmos presentes numa sala não sei o quê? E a Patrícia mostra uma coisa que é a ausência prolongada gera estes monstros para quem é indiferente. Eles não conseguem perceber a diferença entre a vida e a morte. E a morte, num certo sentido, é mais fácil. A morte controla melhor. A morte, estas necropolíticas têm uma justificação. A morte é fácil saber o que é que a morte provoca. A vida não. Então, entre uma ausência viva ou morta, até porque as ausências em reprodução geram um perigo, às tantas, que é o perigo dos números. Já não é o perigo das pessoas, mas é o perigo multiplicado. Portanto, eu acho que este é o aspecto em que é interessante, que é não olhar para Gaza. O Netanyahu tem uma frase, uma intervenção gira neste livro, que ela às tantas diz assim: nós vamos fazer a guerra para terminar a guerra. Nós terminamos a guerra quando ganhamos a guerra. Quando ganharmos a guerra. Nós terminamos a guerra quando ganharmos a guerra, que é um conceito extraordinário. Não só o terminar a guerra como a ideia de ganhar a guerra. É uma promessa extraordinária. Esta promessa que ele nos está a fazer, isto nunca mais vai acabar. Não é o Líbano, não sei. Agora, é preciso traduzir isto. Se queremos falar de um romance, não basta dizer o Netanyahu é tão mau, morreram... Porque às tantas é aquilo que o Ricardo Piglia diz sobre o Rudolf Walsh. O que ele diz da promessa do Rudolf Walsh é os efeitos de não colocar a verdade em si, mas deslocá-la em pequenos apontamentos e não sei o quê, para que a verdade seja um cerco e não seja uma récita, não seja uma coação, não seja como a ciência. Porque o problema, porque é que as pessoas não conseguem perceber os efeitos da emergência climática? Porque nos aparece no discurso científico. E às tantas, os próprios cientistas disseram assim: eu vou deixar destas merdas, porque já percebi que isto não funciona, não são as grandes declarações de força. Não é... na cena em tribunal, o que é interessante é, eles reuniram 709 testemunhas. E às tantas, o que começa a ser chato é assim, há uma miúda que às tantas vai lá e diz assim: os gajos levaram-me, eu estava grávida de 6 meses e meio, essa gaja, eles enganaram-se. Ela fazia parte de uma coisa que era a FAP, e era a Associação dos Psiquiatras, Federação Argentina de Psiquiatras. E também havia uma merda que era a FAP, que era lá um grupo insurgente. E os gajos enganaram-se. Então pegam numa gaja de 6 meses e não sei o quê, e metem-na num carro, 4 gandulos, ou 3 gandulos, ou o que é, e às tantas ela já não está a aguentar mais e começa a ter o trabalho de parto. E tem o bebê, cai no chão do carro e ela pede por favor para agarrar o bebê. E ela diz que o bebê vai a chorar, e que aqueles homens não a deixam agarrar no filho. E levam-na para um sítio, já não lembro o que é que era, uma cantina, uma coisa não sei o quê, e obrigam a gaja, com eles a rirem-se dela, a maltratarem-na não sei o quê, pousam o bebê em cima lá de uma espécie de uma estante e obrigam a gaja a limpar aquilo tudo antes de poder segurar no bebê. Agora vocês imaginem esta merda, uma mulher a limpar de cabo a rabo uma merda com não sei quantos homens a rirem-se e ela desesperada para poder pegar no bebê que está a chorar. E agora multiplicamos. Cães a enrabarem crianças não sei o quê, miúdos com balas nos cornos dados assim, a esta distância. Quer dizer, agora nós podemos transformar isto numa informação ou podemos senti-lo e é completamente diferente. E a arte não permite que se torne uma informação, porque a informação ausenta-nos e acaba por nos tornar... nós dizemos, sim, nós sabemos, mas o que é que tu queres que eu faça? Quero que vivas a tua vida em relação a este caroço que tens dentro de ti. A morte desta narradora é que ela percebe do que é que ela vai morrer. Ela percebe a doença que ela tem. E a doença, a nossa doença de diferentes maneiras é o tempo, é este tempo. Não é o tempo no sentido, o tempo do Einstein, que o gajo diz-lhe, o relógio não é o tempo, o relógio mede o tempo, mas não é o tempo. O tempo é uma medida da tua interioridade. E a questão aqui é descobrirmos o nosso tempo. E como o nosso tempo é a nossa doença. E das duas uma, ou nós nos relacionamos e nos ligamos à nossa doença, ou nós morremos ausentes da nossa própria doença. E o que a Patrícia faz neste livro
E eu vou-me libertar, graças a Deus, esse é o meu trabalho como jornalista, é a parte boa. Eu agora largo isto, daqui a 3 dias já não tenho que pensar neste romance. Ainda bem, eu estou farto disto. Mas foi adoecer, voltar a ler um romance e sentirmos andarmos povoados deste mal-estar. Pronto, eu acho que isso, como proposta para um romance, foda-se. Eu não tenho nada para dizer depois disto, mas tenho uma coisa para dizer aqui, tenho aos dois, mas tenho uma frase que me assombrou. Eu tinha para aí, e já foi há muito tempo, foi para aí há 20 anos, fui almoçar com o Vasco, ele disse uma frase que aliás, o Montanho está aqui, não é? E a culpa também é um bocadinho tua. Eu estava muito preocupada com a literatura e com a vida e com as pessoas e com o futuro e com o que é que se faz e o que é que não se faz, não se escreve. E ele, com ar muito calmo, diz assim: "Oh Patrícia, desde Montanha, isto é sempre a descer." E aquela frase ficou-me para sempre, eu até fui para casa e disse: "Mas vou verificar outra vez a data, porque se calhar não estou a pensar bem." E depois fui lá, sempre a descer, mas desde então, mas como assim? Ou seja, estragaste assim uma pessoa que é estruturalmente otimista, numa pessoa que, por mais que se atire para uma coisa qualquer, tem sempre a vozinha a dizer: "Patrícia, desde Montanha é sempre a descer." Mas uma das razões que eu também, se calhar só acrescento isto, uma das razões para escrever, e que eu acho que também se perdeu, e agora o Diogo estava a falar, e eu acho mesmo muito importante, que é o espaço para... Eu acho que nós escrevemos, ou falamos, ou fazemos o que quer que seja, para encontrar outras pessoas que pensam o mesmo. Eu venho de uma geração que quis convencer-se de que era para fazer coisas diferentes dos outros, que é uma ideia absurda, a ideia da originalidade, a ideia do único, a ideia do... Mas nós escrevemos para encontrar outras pessoas que, de alguma forma, podem acrescentar algo. Isto a propósito da ideia de estar escondido, de seres encontrado. Só pode ser encontrado se alguém reconhecer alguma coisa naquilo que estás a fazer ou estás a dizer. Senão, não serve para nada. E reconhecer no sentido de reconhecer a aflição, ou reconhecer a instabilidade, ou reconhecer a dúvida, não é? Todas estas coisas que não interessa que a pessoa reconheça uma coisa que toda a gente tem. Ou seja, eu estou a falar daquilo que é escuro, que não se sabe nomear, que não se sabe o que é, não é? E que nós todos temos, mas que nós não... E cada vez menos há cada vez menos espaço para falar disso. E de antes a arte era um sítio por eleição para falar de tudo aquilo que não se consegue falar em mais lado nenhum. E também era um sítio para exercer a tal possibilidade daquilo se transformar noutra coisa qualquer. E agora parece que não há sítio para a discussão. E nesse aspecto acho que qualquer obra que se crie tem como objetivo o encontro com outras pessoas que estejam preocupadas com algo. Não tem que ser similar, mas tem que ter um ponto de encontro, senão não serve para nada andar para aqui a fazer o que quer que seja. Mas se calhar abrimos, não sei, não é? Como é que se faz estas coisas, não é? Abre-se a perguntas, conversas, reflexões, não? Tu tiveste a apontar coisas. Não é? Mas abrimos, não é? Abrimos a conversa ao público nesta tarde. E queria agradecer muito, porque são duas pessoas que eu admiro e, portanto, vim aqui preparada para tudo. Quer dizer, não estava nada preparada para nada, mas que é sempre... Isto é aquela parte que não... Podemos ir beber um copo, não é? Bem, eu acho que, na verdade, o Diogo disse... O Diogo foi como sempre, brutal no que disse, e, portanto... Aliás, bastante diferente do que eu tinha dito, não é? Porque... mas é evidente que o teu livro, Patrícia, é um livro que recusa consolar o leitor. E esta recusa de consolar, este trabalho de consolar o leitor, parece-me ser o que caracteriza a maior produção das coisas que se vão fazendo por aí,
é essa coisa de consolo, tal como este quadro também vem uma recusa de consolar o espectador, e nesse aspecto é um livro muito importante. Eu acentuei mais o aspecto, como é que eu hei de explicar? O aspecto... Não, eu concordo com o que o Diogo disse, mas quer dizer, é um livro que pode ser lido sem esperança, não é? Pode ser lido sem esperança, não é? Mas pode também ser lido com... Mas também pode ser lido com... E sobretudo, é um livro que pode ser lido sem medo, também. Que era a frase do Caravaggio na Navalha, não é? Sem esperança, sem medo. O livro, ao contrário do teu pesadelo, o livro foi-me dando ao longo das noites, apesar da matéria terrível de que era feita, foi-me dando alguma, como eu dizer, alguma alegria, não sei. Tive alguma alegria em ler este livro. Também tive alegria, obviamente, pela Patrícia, era uma alegria transferencial. Mas os... Eu tenho esse livro, nem podia deixar de ter. Ando com ele até um bocado, tenho o hábito de andar com ele um bocado para qualquer situação, estar à espera de alguém dele. Confesso que ainda não entrei no livro, sei que tenho várias hipóteses de escolha, comecei a achar piada a isso. Graficamente, isto é uma primeira impressão, graficamente achei um livro bom de ler, mas apenas graficamente. Já estive, de facto, em frente, como muitos de nós, em frente a esse quadro, e senti uma sensação bem pesada, não sei se ela está à frente ainda do livro, se não. Também já estive na capela onde o corpo está enterrado, e também estive a olhar para as pinturas que eu tenho medo do espelho que lá tenho. Mas não sei se o livro se debruça sobre isso. Estou muito curiosa, porque sei que de facto a Patrícia tem uma imaginação fabulosa. E de facto venho aqui para ser um pouco mais elucidada. Sei que a Patrícia deu várias entrevistas. Eu confesso que li da Lúcia e olha, tenho um livro no carro, de facto. Até ela pode fazer, mas ainda pensam que eu peguei o livro vou ficar aqui no carro. Mas o livro de facto está no carro. Estou muito curiosa e depois comunicarei à Patrícia as minhas impressões. Mas eu tenho uma amiga mais velha que eu, professora universitária, que já o leu, e ela me disse que é uma futura candidata ao Prémio Nobel da Literatura. Aguardemos. Eu acho que era Essa é a fixe. amiga. Eram 900 mil euros. 900 mil euros. livros. Já. 900 mil euros. Prémios muitos. Se for este, muito bem. Se não for este, mas que sejam muitos. E, sobretudo, muitos leitores. Muitos leitores, cada vez mais, que essa imaginação esteja a ser. Foi minha professora de inglês. Veja-se. Fez um bom trabalho. Muito ativa, sim. Ui. Ativa e a favor. Hiperativa. Hiperativa. Uma coisa em relação a isto, às maneiras como o Bergson para ser mais para ser mais amável
tem a mesma. Há esta parte do elixir, das vistas, que está em todo o livro, também tem isso com a ciência. Isso parece que esta figura do Einstein parece que não tem, são mais ligeiras, apesar de ler esta. Houve uma sugestão que há ali do Bergson de fazer o Einstein, mas isso também não é linguagem como está no livro. Parece que há ali A cerimónia. uma certa cerimónia, uma certa. e que aqueles, o mesmo tipo de. lá está, de narrativa e de formas de falar do padre, da guerra, o Einstein, apesar de desaparecer ali. Por acaso acho que tem razão, e não tinha pensado nisso, mas eu acho que eu tive muito pudor. Porque para já era um dos pontos, era um dos temas para mim importantes. Quando eu li o tal encontro que eles tiveram, que durou para aí 20 minutos, fiquei fascinada, não é? Com a ideia de que estes dois se tinham encontrado e que aquilo tinha tido tanto impacto. Mas eu, na verdade, não percebo nada de ciência e também não percebo nada de filosofia. Portanto, por acaso é engraçado que, no fundo, acabei por ter algum pudor, apesar de querer muito que lá estivesse, até das últimas... Foi uma parte que foi crescendo no próprio livro, foi tomando conta, mas, de facto, não tem a coragem que têm outros... Nem tinha pensado nisso, mas devia ter, assim, mais coragem. Agora, se calhar, tinha um bocadinho mais, mas na altura achei que estás aqui a pôr-te num sítio... Tu, na verdade, não sabes nada do que é que estás a falar, não é? Primeiro porque não sabemos o que é que estamos a falar quando estamos a falar do tempo. Depois era uma preferência, eu tenho uma preferência pelo Bergson, claramente. Portanto, mesmo que o Einstein chegasse à conclusão que ele teria alguma coisa de interessante para dizer, eu já tinha escolhido que o Bergson é que era. Mas eu não tinha pensado nisso, mas acho que há uma cerimónia que não existe nos outras, nem no Goya, porque no Goya acho que é tocato lá, acho que nós temos aqui assim, fazemos parte do mesmo, vamos ao mesmo ginásio e somos amigos. Com o Bergson e o Einstein há assim uma distância. É verdade, por acaso não tinha pensado, mas isto depois muda-se na próxima. Mas às vezes, o que é estranho, e o Diogo disse uma coisa que para mim é muito importante. Há um dos meus escritores preferidos, que eu gostava de traduzir, gostava mesmo muito de traduzir, é o B.S. Johnson, que é maravilhoso e tem um livro que se chama Os Desafortunados, pode-se dizer assim, não está traduzido, mas que fez uma caixa. É um livro assim absolutamente maravilhoso, muito simples, mas que é uma caixa, tem vários capítulos, não tem páginas, portanto, os capítulos têm todos uma... Como é que se diz? Tem uma... Ou seja, tem um grafismo diferente, ou seja, são a página, mas tem um enquadramento diferente e, portanto, nós podemos tirar... Aliás, eu cheguei a comprar 2 em leilão para ver se vinham na mesma ordem e não vêm, ou seja, não sabem que ordem é que vem, portanto, uma pessoa fica logo sem saber se os devia baralhar, se devia ler pela ordem que chegou, se eles vêm todos na mesma ordem ou não. E isto é um escritor dos anos 30, 40, inglês, e que na caixa diz uma frase muito bonita que é: não se podem fazer romances depois de Ulisses, só se pode escrever a verdade. E é o que ele diz no... E a história é uma história muito simples, a história de uma amizade real com um amigo que morre de cancro e, portanto, são as memórias dele com o amigo. É uma história absolutamente simples. Eles vão ao futebol, eles vão à casa da prima, zangam-se por causa de uma namorada, é tudo assim absolutamente banal, muito bonito, muito bem escrito, mas o que é bonito é que a memória, quando não se acaba de ler aquilo, eu li aquilo numa viagem de comboio enorme, uma pessoa, de facto, a memória não é cronológica, não é? A memória... Portanto, a gente lembra-se do casamento, não é? Principalmente quando alguém... A memória é onírica. A memória é onírica. E ele, de repente, faz isto, e ao mesmo tempo aquilo é um romance, porque é um romance sobre a história da relação destes dois, e ao mesmo tempo ele tem esta frase que é quase assim uma espécie de maldição para o próprio livro que ele escreve. Ele escreve 2 ou 3 livros, ele era comentador desportivo, é assim que ele vive, e depois suicida-se muito novo. É assim maravilhoso. Mas é maravilhoso pela simplicidade, não tem nada desta assombração. Mas isto, já não sei porque é que eu me vi, mas isto para dizer que
Agora, por causa da sua pergunta, estava a pensar que eu não fui fiel ao próprio livro quando escrevi sobre o Bergson e o Einstein. Porque apesar de ter sido nesta ideia de que ele está frente ao livro, ao quadro, e houve o disparo, depois vou lá ter assim, se calhar o que tu dizes das crónicas, vou lá ser um bocadinho correta, e andei para lá a ler as mecânicas quânticas e pensar como é que os gêmeos vão para onde, e os gêmeos vão para cima, não vão para cima. Ou seja, tentar não dizer uma coisa muito estapafúrdia, mas isso sobrepôs, que é uma coisa que eu acho que nunca devia acontecer, que é essa correção sobrepôs à escrita. Enquanto nos outros sítios eu tinha imensos pesadelos com o livro, aliás foi um livro que me gostou muito, porque eu achava, se calhar não se pode fazer isto, mas é nesse sítio que é bom estar. Não é tipo, estás para aqui a dizer estas barbaridades sobre o Goya sobre ti, sobre as sombras, sobre as... Mas aquilo fazia tudo muito sentido. Estava lá neste mundo. Pronto, é um mundo que tem respeito àquela ordem, que é a ordem esta ordem. E eu nunca tinha pensado nisto, eu estou a pensar nisto agora pelo que disse. O Bergson e o Einstein é quase como se fosse, pronto, então agora para a parte da ciência não posso fazer nenhuma asneira, porque posso, não é? Na verdade eu podia dizer o que quisesse sobre o Einstein e sobre o Bergson, ninguém me proíbe. Mas não fiz. E, portanto, agradeço a pergunta. Portanto, contive-me, não é? Porque é um disparate. Se nós nos contivermos, e estava a ouvir o Diogo e estava a pensar, de facto, nós agora até temos uma ideia antes que é profundamente errada. Ou seja, eu não sabia o que era o livro até eu acabar o livro. Não fui eu que escrevi o livro. Quer dizer, eu escrevi o livro, mas não fui eu. Eu não decidi, não me sentei a querer escrever um livro sobre... Isto foi acontecendo, não é? Foi acontecendo. E tem que se ter essa lealdade àquilo que acontece, não é? No IFAN também me aconteceu isso, de repente, não querendo estragar também, mas acho que estes livros não são sobre isso, não é? Não são sobre o que acontece, mas a certa altura a Maria do Carmo rouba a filha do hospital e eu pensei, e agora? Então agora não posso fazer mais nada com o livro, e agora? Eu lembro mesmo, tipo, foi andando e aquilo seguiu por ali. E esse respeito por coisas que a gente não percebe, e coisas que a gente tem na cabeça que a gente não percebe, não é? Pois, o que eu acho interessante aqui é que tu procuras uma verdade diferente da verdade factual, não é? Sim, e aliás, eu ia falar nisso, porque tu falaste da ilusão, que para mim acho que é mesmo importante, que é quase um combate, porque agora há cada vez menos espaço para a ilusão, não? Pois, não podes. Nem mesmo nos romances também não podes. Não, nem há saída, não. Não tens hipótese. Mas Estamos todos parados em Hormuz. Estamos todos parados em Hormuz e à espera da autorização, não é? Mas os títulos dos capítulos, muitos deles são títulos das gravuras de Goya. E só foram dados muito tempo depois. Ou seja, fui fazendo e depois percebi, isto continua a ser a mesma coisa. E de repente entrei num segundo diálogo. Os próprios capítulos entraram em diálogo com as gravuras outra vez. Ou seja, comecei ali e depois acabei ali. E as últimas gravuras, ou seja, não fui por ordem cronológica, fui percebendo que gravura é que é este capítulo. Ou seja, voltei a reescrever em diálogo com as gravuras. As últimas gravuras são 82, se não me engano, gravuras do Goya, dos desastres de guerra. A penúltima, ou antepenúltima, é A Verdade Morreu. Mas a última é Ressuscitará? E é uma pergunta, não é... E, portanto, estavas a falar disso da esperança e eu acho muito... Ele mostra aquilo, não é? E se nós virmos aquilo tipo banda desenhada, os desastres de guerra, é uma coisa de São pessoas cortadas ao meio, são braços estropiados, são pessoas penduradas não se sabe de onde, coisas que uma pessoa acha que não pode ver. E as últimas é A Verdade Morreu. Não, e aquilo passa por tudo, não é? Passa por soldados, passa por mulheres, passa por crianças, passa por padres, passa por tudo, burros, cavalos, tudo, não há nada que não seja estropiado. E depois há um que é uma senhora verdade, não é? Com imensa luz, a dizer, a verdade morreu. E a seguir ressuscitará. Não é? Portanto, até ele mesmo nessas sombras, não é? Ele está sempre à procura do que é isto, não é? Do que é isto? Ou seja, ele não está a dizer isto, mesmo aqui, não é? Que eu acho, se uma pessoa começar a pensar, isto é muito extraordinário, não é? Quando ele faz este quadro, supostamente é uma homenagem ao Fernando VII, que não fez nada para voltar ao trono. E ele põe uma série de pessoas. Foi dos capítulos que me deu mais prazer inventar, confesso.
que é imaginar que de repente isto também, o livro também me interpelou, não é? Que é uma pessoa que começa a pensar, então e o Fernando VII recebe este quadro, que é enorme, não é? Depois enfiou 40 anos no armazém. E fifiou 40 anos, nunca mostrou. É simples ou não, isto não interessa nada. Ou seja, também a displicência, não é? E há histórias incríveis, porque isto podia continuar a escrever este livro durante... No fundo, a minha condenação vai ser transformar-me num museu, que é os livros vão levando cada vez mais tempo, até um dia nunca acabar. Pois. Porque aquilo não... De facto, o livro é... Eu tenho a teoria que eu gostava que tu concordasses comigo sobre o museu, mas já me disseram que não. Eu acho que o museu nunca acabou o livro porque ele não queria que o mundo acontecesse como tinha acontecido. Porque o museu está a fazer uma ficção para trás, não é? O museu está a fazer uma ficção entre as duas guerras, já sabendo que aconteceu a segunda. Portanto, ele já sabe o desfecho do seu livro, não é? E o Ulrich tem que ir para a guerra e não quer ir para a guerra, não é? E eu acho que ele nunca acabou o livro porque ele não podia acabar o livro. E eu acho que este livro podia ser interminável, porque ela, se não soubesse, não sabe que está morta, portanto pode continuar. O Goya é que lhe termina o livro, não é ela. O Goya diz, sim, está bem, está ótimo, mas não preciso pensar nisso, para onde nós vamos não é sobre isso. Mas eu acho que enfim, eu gostava ao Diogo que dissesses qualquer coisa, já estou aqui. Mas eu acho que a Patrícia tem esta capacidade de... Eu acho que tens uma capacidade... Este livro deve ter dado imenso trabalho, imagino. Mas eu acho que... Eu não estou nada cético sobre o que vais fazer, porque eu acho que tens essa capacidade de fazer brincadeiras ontológicas, brincadeiras neste sentido do Winnicott, não é? O Winnicott, quando disse isso, referia-se às crianças, não é? Gostam de estar escondidas, mas precisam de ser encontradas, não é? Claro. Portanto, sei, acho que... Terminamos por aqui, não é? Sim. Obrigada. Mas estamos perante um livro importante, não é? É o que podemos concluir. Eu, a capa, aqui para a caminho, estão duas pessoas da caminho, acho que a capa é um bocadinho preguiçosa. A edição não é, mas como editor, acho que a capa podia ser menos preguiçosa. Olhou bem para a capa? Olhei. Abriu os planos todos? Abri. Sabe que eu já abro capas desde os 19 anos. Embora a idade não seja uma autoridade. Ou seja, fez uma brincadeira com... Ele está sempre toda a gente a disparar, sempre. É. Estableceu-se o significado do quadro de acordo com a parte Mas o que é que tu farias? Eu respeito o trabalho de colegas, mas eu não sei, há qualquer coisa, talvez o lettering seja o lettering mais do que o resto. O lettering, a fonte, o entrelinhamento, não sei. Os editores têm esta coisa, quer dizer, a primeira coisa que olham para o livro é como objeto, ele está colado, como é que é a ficha, está bem coisa, não é? Isto é um livro caro, não é? Mas isso não tem importância nenhuma, não é? E pronto. Obrigada. Obrigado. Não sei se